É uma cápsula e nós vamos falar agora da campanha dos jornais tradicionais aqui do Brasil para tentar convencer o Alexandre de Moraes a voltar com X, né? Tá mais do que na cara que eles estão querendo pintar aqui na bolinha, a bolhazinha que a esquerda criou em torno do Alexandre de Moraes, né? Eles estão querendo pintar que foi um sucesso, o Alexandre de Moraes ganhou essa parada, pode voltar com X já. E por que eles querem isso, né? Eles querem muito que o Alexandre de Moraes volte com o X, porque isso está dando prejuízo para os jornais tradicionais, né? As pessoas hoje leem jornais entrando no X e clicando nas notícias. Então, sem o X, os jornais devem estar perdendo um monte de cliques no final das contas, né? E aí o que está acontecendo? O pessoal está doido para o Alexandre de Moraes voltar com o X aqui no Brasil. E o Alexandre de Moraes não está com pressa. Eu já falei para vocês, ele só vai voltar depois das eleições, mas os jornais estão querendo convencer ele que ele já ganhou essa parada, já ganhou. Olha as notícias que tem hoje aqui, ó. X perdeu 80% do valor de mercado com Elon Musk, avalia gestora. Olha só que coisa, que tragédia. Como o Elon Musk realmente destruiu o X, né? E aqui, ó, reação da justiça brasileira ao X vira parâmetro global. Todo mundo vai se inspirar agora no Alexandre de Moraes para tratar com essas empresas. Sendo que lógica tem isso? Mas vamos entender esse caso aqui, por que eu cheguei nessa conclusão. Essa notícia foi sugerida por Gordo Gripado no canto da tela, Peidinho de Neném e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos entender então primeiro o que estão dizendo aqui, que o Elon Musk destruiu o X, perdeu o valor e não sei que lá, 79% do valor, mas qual que é a conta que eles estão fazendo aqui, né? Ele disse que a empresa valia 44 milhões de reais e agora vale só 4 milhões de dólares, né? Valia 44 bilhões de dólares e agora vale só 4 bilhões e não sei que lá. Fez uma conta maluca aqui, diminuindo o valor, né? Aqui, ó, perde 35 bilhões em valor de mercado. O bilionário adquiriu a rede social por 44 bilhões e agora o valor vale só 9 bilhões, ou seja, apresentando uma queda de cerca de 80% do valor do X, né? Então é isso daqui, esses números aqui estão errados, né? Tá falando aqui em milhões e coisa e tal, não é besteira isso daqui, né? Mas enfim, o valor valia 44 bilhões que ele comprou o X e o resto agora tá valendo só 9 bilhões. Só que isso daqui é enganoso pra caramba. Por quê? Vocês lembram da época que o Elon Musk fez a proposta pelo X? Naquela época, de fato, o valor, ele ofereceu mais do que a empresa valia. Os donos da empresa não queriam vender. Ele queria comprar a empresa para fazer uma plataforma de liberdade de expressão e coisa e tal, mas os donos não queriam vender. O board, né, o conselho da empresa, não queria vender para o Elon Musk. Então ele fez uma oferta acima, bem acima de valor de mercado, para comprar a empresa. Então, ou seja, não é que a empresa perdeu o valor com isso. A questão toda que eles estão vendo aqui é que ele fez um investimento muito grande, né? E a proposta dele é que esse investimento vai se pagar no tempo. É lógico que agora que ele acabou de comprar o X, ele comprou o X em 2022, né? Então, assim, é lógico que agora está logo no início desse negócio. Isso é um investimento de longo prazo que ele vê. Ele espera recuperar essa grana lá na frente, mas por enquanto não tem problema nenhum. Para quem não lembra da época, olha só, a proposta que ele fez de comprar o X foi em 2021. E repara aqui, ó, em maio de 2021, o valor do X realmente chegou a um valor altíssimo aqui, justamente por conta da proposta que ele tinha feito. O valor isso aqui é a ação do Twitter, tá? Já está delistado, que não existe mais o Twitter, né? O Twitter deixou de existir, se transformou no X, né? Aqui, quando o Elon Musk comprou ele aqui. Mas vocês lembram como é que foi a situação? O valor das ações estava aqui, e vocês lembram também que o Elon Musk fez a proposta, aí logo em seguida teve uma queda nas ações de tecnologia muito fortes aqui. Teve essa queda aqui, ó. Aí o Elon Musk desistiu da parada. Ele falou, não, peraí, aí 44 bilhões ficou grande demais para o valor do Twitter. Ele chegou a desistir da oferta, vocês lembram disso? Teve toda uma briga jurídica ao longo do ano de 2021, mas no final das contas acabou que ele foi obrigado a honrar a oferta que ele tinha feito naquele momento. Então, de fato, ele viu o potencial que ele poderia comprar mais barato esse negócio, mas ele já tinha feito a oferta antes. Depois teve essa queda aqui do valor, não foi só do Twitter, tá? Foram de todas as ações de tecnologia. Então ele acabou tendo que honrar aquele compromisso inicial dele, né? Então estão tentando vender essa coisa como se fosse uma incompetência do Elon Musk, mas não foi. Ele de fato ofereceu um valor maior do que o valor de mercado na época
E em comparação com o valor de mercado da época, não teve diminuição não, tá? Era mais ou menos esse valor mesmo, né? O valor depois da queda aqui, ó, esse valor aqui, o valor aqui na baixa, né, da ação aqui, que foi quando ele acabou comprando o X, né? Então, ou seja, essa ideia de dizer que o Elon Musk perdeu dinheiro, perdeu 80% do dinheiro, que ele é um incompetente, coisa e tal, não, ao contrário, né? O X continua uma empresa extremamente rentável, uma empresa que, mesmo sofrendo boicotes aí de empresas esquerdistas, de grandes CEOs que não gostam do Elon Musk, coisa e tal, toda essa pressão da esquerda está funcionando muito melhor hoje do que funcionava antes, está muito mais honesta. Hoje você não tem mais aquele domínio pelo pessoal da esquerda no X, né? E é por isso que o pessoal fica chateado com essa história, né? Então, ou seja, isso aqui não quer dizer nada. O Elon Musk, de fato, pagou caro pelo X, mas ele pagou caro sabendo que era um investimento que só ia retornar lá na frente, né? Então, o pessoal está querendo jogar o Elon Musk no buraco aqui, mas não tem esse motivo todo, né? E outra coisa, tentando animar o Alexandre de Moraes. Dizer, não, Alexandre de Moraes, você foi bem aqui, olha só. A reação da justiça brasileira ao X vira parâmetro global. O caminho seguido pelas autoridades brasileiras para atuar frente ao descumprimento de decisões judiciais e o ataque do bilionário chama atenção em nível multinacional, né? O que ele está falando aqui? Não está falando nada, na verdade. No final das contas, está contando a história aqui do que aconteceu, sendo que não tem nada disso, gente. Aonde que essa reação que ele teve foi a reação mais caderninho possível dentro da justiça, né? Se alguém não obedece, você impõe multas e coisa e tal e proíbe o X. Foi uma brutalidade absurda que ele fez. Os absurdos que ele fez, na verdade, nessa proibição, foi a questão de emitir multa na pessoa física da pessoa que controla o X no Brasil. Isso foi um absurdo, isso não tem parâmetro nenhum para fazer esse tipo de coisa. Foi tirar dinheiro da Starlink ao invés do X, que também não tem lógica nenhuma, que é uma besteira completa, e eles não falam de nenhuma dessas duas coisas aqui. E no final das contas, a decisão dele, principal. Também é outra coisa, a questão de proibir pessoas de usar VPN para usar o X, que também é outra besteira sem tamanho. No final das contas, o que ele está fazendo aqui é justamente só invenção jurídica. Nada disso se tornou parâmetro de nada. A decisão principal dele de proibir o X era esperado. O Elon Musk sabia que ia fazer isso. É o que faria qualquer tribunal em qualquer lugar do mundo. Não tem nada de inusitado nessa decisão do Alexandre de Moraes. Foi só uma decisão autoritária. É só isso. Nada diferente do normal, né? E uma decisão autoritária é uma decisão ilegal em vários aspectos. Aí o pessoal fica nesse negócio aqui. Por que eles estão falando isso? Não é porque estão colocando que como se fosse uma coisa bacana, coisa e tal. É a única resposta possível para a imprensa estar colocando essas coisas aqui é justamente que eles querem animar o Alexandre de Moraes a voltar com X, né? Como eu falei para vocês, um dos grandes prejudicados pela suspensão do X é a imprensa tradicional brasileira. Não é à toa que, mesmo depois do bloqueio, rapidamente vários jornais voltaram a publicar no X dizendo que estavam usando correspondentes internacionais e coisa e tal. Muito engraçado isso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo publicando com correspondentes internacionais, eles devem ter tido uma diminuição do fluxo. Por quê? Porque muita gente aqui no Brasil não tem grana para comprar uma boa VPN, né? Muita gente ficou com medo de usar VPN, então diminuiu um pouco sim o fluxo no X, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, caiu cerca de 73% o fluxo no X, as interações no X. Muito embora, mesmo você considerando essa queda de interações no X, o X ainda é a maior rede social no Brasil em atividade desse tipo. Ou seja, se você comparar isso com o Blue Sky, por exemplo, o X ainda é 5 vezes maior do que o Blue Sky, o X proibido. O X proibido tem 5 vezes mais usuários ativos do que o Blue Sky permitido aqui no Brasil, né? Mais do que o Threads também, mais do que qualquer outra rede social. Então, por isso que eles têm esse problema, né? Eles querem que volte rápido o X, porque o X era o principal caminho para as pessoas chegarem nos jornais. E agora, sem o X, os jornais estão faturando menos. É a única lógica que tem nisso daqui. Eles estão passando essas ideias. Não porque o Elon Musk perdeu, o Alexandre de Moraes ganhou e não sei o que lá, sendo que a história toda é muito mais complexa com isso, né? E eu torço para o pessoal acreditar nisso mesmo. É isso daí, Elon Musk perdeu, Alexandre de Moraes ganhou, é isso daí, parabéns. Espera 5 anos, daqui a 5 anos a gente conversa de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.